Eu saúdo a amada igreja com a santa e glória ao Pai do Senhor, amém? Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade ímpar de estar aqui, sendo o portador das boas novas. O Evangelho é portador de boas novas. Quero agradecer ao meu querido Bispo Wilson por essa oportunidade, pastora Sandra, pastor Abel, a minha esposa que está ali a me acompanhar. E agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, porque eu creio que Deus marcou algo, um encontro com cada um de vocês aqui nessa noite. Hoje é noite de renovo, é noite de transformação, é noite a qual hoje vamos fazer um memorial simbolizando a maior prova de amor que o mundo teve. O valor de cada gota daquele sangue precioso vertido naquele calvário, naquele madeiro, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui para glorificar e exaltar o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. E convido a você a dizer: o meu Redentor vive. Repita: o meu Redentor vive. Não, mas fale com fé, fale com autoridade: o meu Redentor vive. Abra a Sagrada Escritura no livro de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 27 até o versículo de número 28. E em seguida, abra sua Bíblia. Abra no livro de Marcos, capítulo de número 15, Marcos 15, do capítulo 27 ao 28. E depois você abra em Mateus, lá no capítulo 27, do versículo 38 ao 43. Todos acharam? Sem delongas, diz assim a Sagrada Escritura, livro de Marcos, capítulo 15, versículo 27 e 28. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. 28. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Agora abra no livro de Mateus, lá no capítulo de número 27, do versículo 38. Diz assim, versículo 38: foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificais, salva-se a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Somente até aqui. Meus amados, hoje é culto de Santa Ceia, a qual faremos esse memorial em lembrança à maior prova de amor que existe no mundo até hoje, que nosso Deus enviou o seu único Filho, para que eu e você hoje pudéssemos estar livres do pecado, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, o adorando, o glorificando, o exaltando, dizendo para Ele: Senhor, Tu és santo, Tu és Redentor. Então, esse ato, essa maior prova de amor, é nós estarmos aqui hoje. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para mim e para você, é o nosso manual de fé, é o nosso manual de instrução. Se nós seguirmos a Bíblia conforme ela tem que ser seguida, nós teremos êxito no meio desse mundo caótico a qual nós vivemos. Como o nosso bispo aqui falou, aqui no momento dele, nós temos que despertar, nós temos que parar de brincar de ser crentes e entender que o Evangelho não é para amadores, é para aqueles que creem e aqueles que praticam e que colocam em prática. Então nós temos que entender o que foi esse ato, essa prova de amor. Eu pedi ao Senhor para que me desse uma palavra, e quando eu vi culto de Santa Ceia, eu falei: Senhor, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, então eu vou falar aquilo que Tu queres que eu fale. E nós sabemos que o nosso Cristo foi crucificado, e a Bíblia vai nos relatar
que ele foi crucificado com 2 ladrões. Entendam, 2 ladrões. E nós sabemos que a Bíblia, ela é escrita pelo homem, mas com a inspiração do Espírito Santo. Todos os livros que compõem o cânon bíblico foram escritos pelo homem, mas com a inspiração divina do Espírito Santo. Então a Bíblia, ela fala da crucificação. Eu quero retratar para você o que é a crucificação. A crucificação era um castigo romano, um castigo a qual era dado para as piores pessoas a qual existiam naquele momento, ladrões, malfeitores e por aí adiante. Então, nesse momento, o que era a crucificação? Era um castigo a qual a pessoa ela morria asfixiada. Por quê? A pessoa era crucificada, ela tinha os seus braços amarrados na cruz, até o momento de ser pregado. Cada prego era maior até que esta caneta aqui. E o que acontece? Esse castigo, essa condenação romana, durava até por dias, por ser um castigo exaustivo, um castigo doloroso, uma condenação dolorosa. Então os soldados romanos, para acelerarem esse processo, quebravam a perna dos que estavam sendo crucificados. Então o que acontecia com essa morte lenta? Eles aceleravam essa morte, porque a pessoa crucificada, presa na madeira, o peso do seu corpo caía, fazendo o quê? Uma asfixia, levando a pessoa o quê? A morte por asfixiação, devido à falta de ar. Então esse castigo, às vezes, essa condenação demorava às vezes por dias. Então o que acontece? Nós entendemos que a Bíblia toda ela tem a sua própria autenticidade, os evangelhos se completam. Você pode ver o que está aqui em Mateus, você encontra em Marcos, falando da crucificação. Só que tem livros da Bíblia que são poéticos, e tem livros que são narrativos, ou tem livros que são de poesia. Então nós vamos entender que a crucificação, ela foi o quê? Uma cruz se transformou num altar. E o que eu quero trazer para a igreja hoje, a mensagem é que cada gota daquele sangue precioso foi por você. Foi por sua causa. E a Bíblia, quando fala que são 2 ladrões, ela não menciona o nome, só diz que eram 2 ladrões, assim como está escrito. Só que, como eu falei aqui no início, a Bíblia ela é revelada divinamente pelo Espírito Santo para os seus autores, mas existem obras chamadas obras apócrifas. O que seria obra apócrifa, evangelista? São obras que têm a sua veracidade duvidosa, que tem um ponto de interrogação. Você pode ver que todo o cânon bíblico aqui, ele tem o quê? A sua autenticidade. Mas uma obra apócrifa, ela tem os seus questionamentos e suas dúvidas. Então o que acontece? Obras apócrifas, você pode ter o livro de Macabeus 1 e 2, o livro de Judite, e dentre outros livros que você pode pesquisar. Então, mediante a certos estudos de teólogos renomados e famosos, foi extraído o nome desses 2 ladrões. O primeiro ladrão, chamado de Dimas, e o segundo de Gestas, ou Geras. Você vai ver que tem algumas obras que vão dizer que é Geras ou Gestas. Só que eu quero chamar a atenção para falar de Dimas. Dimas foi reconhecido como bom ladrão da cruz. A Igreja Católica coloca ele como um santo, mas eu e você que conhecemos a verdade, que salva, que liberta, que transforma, que só existe um santo, e esse santo é Jesus Cristo. Somente Ele é santo, somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, mas ninguém. E a Igreja Católica o coloca como santo, Bispo Wilson, e todo dia 25 de março é comemorado o dia deste santo. E você pode ver que um estava à esquerda e outro à direita. E você vê que o momento da crucificação, além daquele processo doloroso, a pessoa que era crucificada, ela tinha que carregar a sua própria cruz. Essa cruz pesava, ela tinha um peso em média de 13 a 18 quilos, até a pessoa chegar ao local aonde era realizada a crucificação, que era na Ilha da Caveira, em Gólgota. Então o caminho que ela fazia até chegar
era um local de difícil acesso. E veja todo o esforço que Cristo fez para que hoje pudéssemos estar aqui nesta noite, o glorificando, o exaltando, dizendo: Senhor, Tu vive, Senhor. E no processo de crucificação, ali a gente percebe que uma cruz virou um altar, porque naquele momento, Gestas ou Geras, ele começa a gritar o nome de Jesus e o questiona: se tu és realmente o Filho de Deus, por que não salva-se a ti e a nós mesmos? E naquele momento, Dimas estava ao outro lado da cruz, ele começa a fazer uma autoanálise, ele começa a se avaliar de todos os seus atos pecaminosos, de tudo aquilo que ele fazia, e ele começa a entender que aquilo que ele fazia era errado. E quando a ficha dele cai, ele repreende o seu colega, dizendo: nem mesmo na mesma condição que ele tu respeita, nós merecemos estar aqui, mas este homem é santo, ele não merece estar aqui. Nós temos que pagar pelos nossos erros, nossos pecados, mas esse homem não tem pecado nenhum, esse homem não tem erro nenhum. Então nós começamos a ver que uma cruz se torna um altar. É aí que entra a sabedoria divina, que confunde a sabedoria humana. Como uma crucificação se tornou um altar, porque houve uma salvação, houve um arrependimento. E você vê que nesse momento, após ele retrucar o seu companheiro, ele olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo ali, praticamente machucado, Cristo com seu corpo todo ensanguentado, ele ainda faz um esforço de olhar para Dimas e diz: em verdade vos digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: enquanto o nosso Criador, Deus Pai poderoso, soprar fôlego de vida nas suas narinas, há esperança, ainda há salvação, ainda há esperança. Deus não quer saber o que você fez, o que você deixa de fazer. Ele quer que você se arrependa verdadeiramente. É o verdadeiro arrependimento. O apóstolo Paulo, ele nos diz que há 3 faculdades no nosso corpo que precisamos mudar. A primeira é aqui: nós entendemos que não pertencemos mais ao mundo, não pertencemos mais ao diabo, mas que nós fomos comprados por um sangue precioso, que nós estamos aqui nesta noite. A segunda faculdade é aqui, o nosso coração. O profeta Ezequiel, ele vai nos dizer na palavra que Deus vai tirar o coração de pedra e colocará o coração de carne dentro de cada um de nós. Um coração que é capaz de liberar o amor, um coração que é capaz de liberar o perdão. E o terceiro é a nossa atitude mediante ao meio em que nos relacionamos, seja ele dentro da igreja ou lá fora. Você não pode ser uma bênção aqui dentro e ser uma outra pessoa lá fora. O que você é aqui dentro, você tem que ser lá fora, no meio dos gentios, no meio do mundo lá fora. Se você é uma bênção aqui dentro, seja uma bênção lá fora. Porque a palavra, a Sagrada Escritura, ela é fiel e eficaz. Ela diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E no momento nós conseguimos entender que quando há aquele arrependimento verdadeiro, a gente vê que a primeira pessoa que entrou com Cristo no paraíso foi um ladrão. E muitas das vezes nós nos achamos incapazes de estar diante de Cristo. Mas eu vim aqui para te falar nessa noite: Deus não está preocupado com o que você fez ou de fazer. Ele está preocupado com o seu arrependimento verdadeiro, o seu arrependimento sincero. Sabe por quê? Quando uma alma que se rende para Cristo, há festa no céu. O céu se alegra, o céu se abre, o céu desce, o céu fica pequeno. A festa no céu. Deus quer saber o que está proposto dentro do seu coração. É o que está aqui, proposto dentro do seu coração. Deus não está preocupado com da esquerda, da direita. Ele está preocupado com você. É somente com você que Ele está preocupado, com mais ninguém. Enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança.
pode ser no seu último minuto de vida, mas se você o aceitar, abrir a sua boca e confessar Ele como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, você será salvo, e a morada celestial está te esperando lá em cima, a Jerusalém celestial. O evangelho não é para amadores, é para aqueles que verdadeiramente acreditam. Então, se você acredita, você crê, coloque a tua fé em prática. Porque existem dois tipos de fé: a fé salvífica, a fé que nós professamos em Cristo Jesus, a que nos salva, e tem a fé que opera milagres. Então, nesse momento eu falo da fé salvífica, a que vai te levar até o nosso Deus. Abra sua Bíblia rapidinho, lá no livro de João. João capítulo 10, versículo 9, até o versículo 10. Todos acharam? Diz assim a Sagrada Escritura: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Continuando no livro de João, abra lá no capítulo de número 14, lá no capítulo 14, versículo de número 6, até o versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a porta que eu e você devemos passar, e essa porta é Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas. E quem são essas ovelhas? Somos todos nós, somos eu e você, e a Bíblia é bem clara, a Bíblia ela não mente, é a palavra de Deus revelada para mim e para você. Aquele que quer ir até o Pai tem que passar por Cristo, aquele que não passar por Cristo não chega ao Pai. Então nessa noite nós temos que abrir a nossa boca, confessar que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele vive, que Ele verteu o seu sangue precioso, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite, o glorificando, o exaltando, dizendo: Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Somente Ele, mais ninguém. Não é bispo que salva, não é pastor que salva, não é evangelho que salva. Quem salva é o seu arrependimento mediante aos pés do Senhor. A cruz se transformou num altar. Houve salvação, houve arrependimento. E a primeira pessoa que entrou com Cristo no paraíso foi um ladrão. Então não se sinta menor para não entrar. Você tem um convite para entrar. Sabe por quê? A salvação está aí. Você tem que tomar ela à força. Brigue pela sua salvação. Mas sabe como você vai brigar? É você tendo intimidade, é você tendo relacionamento. Sabe como você tem intimidade, relacionamento? É você meditar na Escritura, é você orar, é você jejuar, é você mortificar a sua carne. Você é templo do Espírito Santo. Você tem que transbordar o Espírito Santo. Você tem que exalar o Espírito Santo. Eu desci as águas, foi em 2019. Eu tenho pouco tempo de novo convertido. E eu nunca esperava estar num altar pregando a palavra do Senhor. Nem eu e nem minha esposa. E foi uma promessa que eu recebi no meio de um discipulado, a qual se cumpriu, e hoje eu estou aqui, apregoando a palavra do Senhor. A igreja, ela vive debaixo de uma promessa. E qual é essa promessa? É a volta de Cristo. Nós vivemos embaixo dessa promessa que Ele vai voltar. Todas as promessas que Cristo fez se cumpriram. O derramamento do Espírito Santo, que Ele é conosco, que Ele deu autoridade para que em nome dEle, eu e você realizaremos obras maiores, de pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E realizaremos, mas não é porque você fez, não é no nome dEle, é tudo para Ele.
Eu e você somos ferramenta. Não importa qual é o seu cargo eclesiástico, você é apenas mordomo do Senhor. Então nós temos que fazer valer aquele sangue precioso que foi vertido na cruz. O mundo jaz do maligno, mas essa igreja aqui, as igrejas são do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E nós temos que buscar Ele a todo um instante. Não importa onde você está, se está no teu trabalho, se está no teu caminho, aonde você busque ao Senhor. E Ele vai se renovará para você. Então, noite de Santa Ceia, poucos dão valor ao sacrifício que foi feito naquela cruz. Mas hoje o Senhor falou: traz a memória do meu povo o que eu fiz por eles. Traga a memória, mostre para ele que esse sacrifício não foi em vão. Esse sacrifício não foi à toa, foi por cada um de vocês que está aqui sentado. E por muitos que estão ali fora que não conhecem a verdade. Mas você, como cristão, como crente de verdade, você tem que abrir a sua boca. Você tem que dizer para o mundo lá fora: olha, tem um Cristo que te ama, tem um Cristo que morreu na cruz por mim e por você. É isso que você tem que fazer, abrir a sua boca. Você tem que ser pescador de almas. Você tem que fazer valer aquele sacrifício que foi feito na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. É maravilhoso servir esse Deus. Eu e você queremos viver um milagre. Nós queremos ser um milagre. Mas o que nós temos feito para ser um milagre? Nós temos que provocar um milagre. Provoque seu milagre. O nosso Deus gosta de ser provocado. Ele gosta. Ele quer ver, sabe o quê? Você mostrar dependência dele. Você colocar a cara no pó. Você dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu só me movimento conforme a tua vontade, conforme o teu querer. O apóstolo Paulo, ele só se movimentava conforme a atuação do Espírito Santo. E você é templo do Espírito Santo. Pastor Abel, tu é templo do Espírito Santo. Ele não vai habitar no altar onde esteja bagunçado. Ele vai atuar no altar onde seja próspero, aonde seja frutífero. E você, como igreja, você é portador das boas novas de Cristo. Então, nesse momento aqui, Deus está falando comigo aqui. Tem pessoas que precisam me conhecer. E tem pessoas que precisam renovar essa aliança comigo nessa noite. Só que eu quero que você entenda o seguinte: tem pessoas que vêm aqui na frente, que vêm pelo calor do momento, o calor da emoção. Não, a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela vai atuar no mais profundo, no mais íntimo do ser humano. Então eu quero aqui na frente aqueles que verdadeiramente essa palavra atuou de uma forma grandiosa. Porque a palavra, quando ela atua de uma forma verdadeira e eficaz, ela coloca conflito na sua mente. Mas eu quero que venha aqui os convencidos e não, eu quero que venha aqui os convertidos e não os convencidos. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam conhecer esse Cristo. E tem pessoas que precisam renovar essa aliança nessa noite. Como o nosso pastor falou: desperta tu que dormes. Desperta, ó igreja, tu que dormes. O nosso Deus, ele chama pessoas com atitude, com coragem. Ele dá para cada um espírito de ousadia. Ele quer homens e mulheres com fé, com atitude. Ele não quer crente banco. Ele quer crente que ele fala: ó, o mundo gentil está lá fora. O campo está aberto. Basta você falar: Senhor, me dá autoridade para ir. Me reveste de poder. Me reveste do teu Espírito Santo para que eu possa fazer a tua obra, fazer a tua vontade, fazer o teu querer.